Fala de uma tragédia que aconteceu ontem, mas que liga um alerta muito importante para todo mundo. Vocês acompanharam aqui a história de dois irmãos que morreram depois de ficarem presos em um incêndio dentro de casa, no Morro do Quadro, em Vitória. Esse incêndio aconteceu de madrugada. O fogo se espalhou muito rápido e logo tomou conta ali de todo o ambiente. O irmão entrou para tentar ajudar a irmã que estava ali dentro do quarto e, infelizmente, os dois morreram nesse incêndio. E no momento desse, cada segundo conta, porque é tudo muito rápido, né, gente? Saber como sair do ambiente onde você está, evitar a fumaça, não se arriscar à toa, tudo isso pode fazer muita diferença. Por isso, hoje, eu vou bater um papo com a capitã Andressa, do Corpo de Bombeiros, para dar todas essas dicas para a gente. Capitão, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bruna. Sempre um prazer estar aqui para a gente divulgar dicas que salvam vidas. Pois é bom demais te receber. Capitão, a gente já está aqui com 3 extintores na nossa frente. Sim. Eu vou ser sincero, eu estava olhando os extintores aqui de perto, se eu precisasse usar agora o extintor, eu não saberia, gente. Achei pesado, né? Qual a diferença desses 3 que estão aqui? Como é que a gente pode usar? Já vamos para a prática. Uma parte muito importante que todo mundo precisa saber é que o extintor ele serve para apagar o princípio, Bruna, o início do incêndio. Quando o incêndio ele já está aumentado, o extintor não vai resolver. Então, a gente precisa de evacuar o local, sair por uma rota segura. Se é um prédio, descer pelas escadas, sempre pelas escadas, nunca pegar o elevador. Mas se for um princípio e você tem à disposição os extintores, se for numa edificação ou num comércio, você vai utilizar. E aqui a gente tem os 3. Esse daqui, olha, ele é bem diferente porque ele tem esse suporte aqui. Inclusive, é importante a gente falar que a gente não pode segurar, né, aqui nessa parte, porque está até um pouquinho agarrado aqui. Aí, soltou. A gente não pode segurar aqui porque como ele é um gás que está sob pressão, é um extintor de CO2, isso aqui vai formar gelo. Então, sempre tem que segurar aqui pelo manípulo. E o CO2, ele é indicado para materiais elétricos. Então, sempre que tiver, por exemplo, aqui no estúdio, tem exatamente esse extintor, porque aqui tem muito material eletrônico. E quando a gente olha o rótulo do extintor, ele vem escrito para que ele serve. Então, olha só, esse extintor, como é de gás carbônico, ele serve para material elétrico e para líquido inflamável. E aqui também tem as dicas de como a gente utiliza. Então, a gente tira aqui do suporte. Todos os extintores têm um lacre que a gente precisa de romper, é bem frágil. Essa daqui é uma trava de segurança e quando a gente tira, a gente consegue apertar e direcionar para a base da chama. Então, esse que tem esse suporte aqui é o de gás carbônico, aqui é um gás sob pressão. E esses dois que são parecidos, o maior é de água pressurizada e esse daqui é o de pó químico. A água a gente usa para apagar em material sólido, madeira, papel. E o pó químico a gente usa, todos eles têm no rótulo, ó, tanto para líquidos inflamáveis quanto para material elétrico. Também podemos utilizar o de pó. Todos eles a gente direciona sempre para a base das chamas. Não adianta aí jogar para cima que não vai resolver. Todos esses 3 aqui vai ser sempre na base. Esse daqui tem um jato bem curtinho, então tem que chegar próximo. E esses 2 aqui a gente pode ficar um pouco mais distante, mas sempre para a base. O de pó, como a intenção dele é a gente abafar, a gente tem que fazer uma nuvem de pó para esse pó abafar e cair ali sobre a chama e conseguir apagar. Se eu posso usar o de pó, por exemplo, para um ambiente aberto, assim, na sala, pegou fogo, ele vai resolver também? Vai resolver também, independente se é aberto ou fechado, vai resolver. Mas é lógico que se a gente tiver esse gás para material eletrônico, a gente vai dar preferência para ele porque ele não deixa resíduo nenhum. Então, ele não vai estragar os outros equipamentos. Agora, imagina uma sala cheia de computador, se a gente usa o de pó. Vai apagar? Vai, mas pode danificar os outros equipamentos. Então, se tiver esse, a gente sempre vai dar preferência e é o que o bombeiro já exige. Por exemplo, aqui no estúdio, tem materiais eletrônicos? Então, o bombeiro já exige esse daqui, porque aí ele não deixa resíduo e é seguro também para ser utilizado. Perfeito. Olha, gente, confesso que eu não sabia, a gente acaba não se atentando a ler esses rótulos e todas essas informações estão aqui escritas. E olha, Bruna, no rótulo ele também fala para quando é proibido. Por exemplo, a água, a gente nunca pode apagar incêndio em um material elétrico, porque ela conduz a eletricidade. Então, aqui no rótulo vem falando, olha, que a água é proibido para material elétrico e proibido também para líquido inflamável.
saudável. Então, uma panela que está pegando fogo com gordura, jamais a gente vai poder usar a água, porque a água, ela evapora e vai expandir essa gordura, esse fogo vai aumentar ainda mais. Eu tenho que dar preferência para os dois. Então, a água é proibida. É importante que também tenha essa faixa de proibido quando não pode ser utilizado. Gente, vivendo e aprendendo. Agora em casa, como foi o caso ali dos 2 irmãos do Morro do Quadro ontem, né? O incêndio começou. O que a gente tem que fazer, capitão? Dentro de casa, pegou fogo, tudo se alastra muito rápido. Sim. É importante a gente já ligar para o socorro, já ligar 193, Corpo de Bombeiros, mesmo que seja o início, o princípio, já liga porque a viatura já vai se deslocando para lá. Se você tiver disponível esses equipamentos para poder apagar o princípio, o início, pode ser utilizado, mas se você viu que se alastrou, aí é abandonar, procurar um local seguro. Então, se é uma edificação, descer pelas escadas, ficar em um local seguro. Se é uma residência, sair dessa residência, não voltar para buscar, às vezes, documento. É lógico, na hora que você está saindo, já pega ali criança, ajuda o idoso, pets, né? Os animais. Então, os animais já leva tudo de uma vez só. Mas depois que você saiu, não voltar para pegar ali documentos, materiais. Por quê? Porque esse incêndio ele pode se alastrar muito rápido. Dependendo do que tem ali para pegar fogo, tudo vai depender da quantidade de material combustível. A gente viu ali na imagem daquela residência a quantidade de roupas e materiais acumulados. Lá, isso que... Plástico, justamente. madeira. Imagina essa quantidade de material junto. O incêndio ele se alastra mais rápido. Então, nesses casos, nunca retorne para buscar, porque o nosso bem maior é sempre a vida. Com certeza. Então, é abandonar o local, buscar uma área segura. Às vezes a gente vê reportagem de pessoas que correm ali para o banheiro. Isso que eu ia te perguntar agora. Se a saída, por exemplo, tiver impedida, vamos supor, a saída principal, caiu ali um pedaço de madeira, escombro, e aí complica, né? Ou até chamas ali, né, no caminho que não tem Exato. como você passar. O ideal é você procurar uma janela, algum local, né, uma sacada, algum local para o resgate ser feito pelo lado de fora. Né, a gente tem materiais de salvamento em altura, cordas, aí temos viaturas que também, né, plataformas que alcançam determinadas alturas, e você buscar ajuda, buscar auxílio por ali. E nunca fugir para um banheiro, por exemplo, porque dependendo da fumaça, ela vai passar por debaixo da frente. Da porta. Então, a gente tem muitas ocorrências, infelizmente, que vítimas vão a óbito em banheiro por causa disso. Porque às vezes ela acha que é o local seguro porque tem água, mas a fumaça ela vai passando. E muitas pessoas morrem no incêndio não por causa do fogo, mas pela fumaça, porque ela é extremamente tóxica. E amarrar um pano, o que tiver alguma coisa no rosto, isso ajuda? Ajuda. Ajuda. Ou a própria camisa. Se você pegar a camisa, de preferência, se ela estiver úmida, né, você colocar para ela funcionar como se fosse um filtro, ou uma toalha, ou um pano, e se deslocando e sempre abaixado. Um ambiente que tem fumaça, a fumaça ela é quente. Como ela é quente, ela sobe e ela tende a se acumular mais em cima. Quanto mais baixo a gente tiver, melhor. Então, tá num ambiente cheio de fumaça, vai rastejando, coloca ali o pano ou a própria camisa para funcionar como filtro e você conseguir sair desse ambiente. Vamos ver o relato rapidamente do Edgar. A casa dele pegou fogo também, tá, gente? No sábado retrasado aqui em Vitória. E foi por conta de um vazamento de gás. Depois acabou que essa botija explodiu. Ele perdeu tudo dentro de casa. Vamos ver o que ele relatou desses minutos aí. Roda. Cheguei em casa do supermercado por volta de 19 horas, 19h05 mais ou menos. E quando eu cheguei em casa eu vi que minha esposa saiu correndo na varanda dizendo que a botija estava vazando. E quando eu entrei dentro do imóvel, realmente constatei que estava um cheiro muito forte de gás e realmente estava vazando muito, porque o clique tinha quebrado. Tentei fazer o procedimento com o dedo de tentar colocar o dedo ali na botija ali para tentar inibir aquele vazamento, mas não teve sucesso. Como o cheiro estava tão forte e na região não tinha energia, retirei minha família rapidamente dentro de casa, minhas filhas, e me evadi também. Aí percebi que me deu uma coisa, eu voltei. Retornei novamente para dentro do imóvel com o pensamento de tirar o gás novamente dentro de casa. Mas percebi que a porta tinha batido do quarto das minhas filhas. E
Quando eu cheguei, entrei no quarto, fui em direção ao quarto, entrei no quarto, vi que minha filha ainda estava no local, minha filha Beatriz, de 10 anos. Olha que desespero. Nesse caso, vazamento de gás. Ele até tentou conter com a mão. E aí? Sim, vazamento de gás, o ideal é a gente, se possível, se seguro, colocar a botija do lado de fora para ela vazar no ambiente aberto. Agora, se tiver chamas, tem que apagar. Não consigo? Aciona o bombeiro e abandona a área. Abandona de forma segura. Sai fora. Isso aí. Pega as crianças, os pets e abandona para uma área segura. Aciona o 93 que o Corpo de Bombeiros vai atuar. Obrigada, Capitão Andrés, com dicas valiosas que salvam vidas. Todo mundo aprendeu a usar o extintor aqui hoje no Tribuna Amanhã. Até a próxima. Até. Gratidão.